E uma coisa que eu observei quando eu fui lá e ouvi também algumas pessoas falando lá da igreja da cidade é que um momento importante na caminhada de vocês, nessa construção, foi um despertamento para a questão dos 5 ministérios. Como é que foi isso? A gente já tinha dentro daquela transição que eu falei, uma concepção de vida e igreja com propósito. Tá. E a igreja de propósito já fala dos 5 ministérios? Ela não fala dos 5 ministérios, mas ela fala dos 5 propósitos que está contido no grande mandamento e na grande comissão. Tá. Isso já nos ajudou a olhar um aspecto. A igreja são pessoas. Essas pessoas, elas estão em estágios diferentes. Então, os 5 propósitos ajudam a igreja a ver isso. Por quê? Se eu vou ensinar alguém, e o ensino faz parte da missão da igreja, eu tenho que saber onde essa pessoa está. E os 5 propósitos me ajudam a ver isso, porque são 5 ciclos concêntricos. Eu vejo a multidão, ela está onde? A multidão está na comunidade. Então lá eu tenho que usar o evangelismo e missões. Depois eu tenho a multidão da minha comunidade. Eu posso fazer o quê? Eu posso levar adoração. Um não crente não pode adorar, ele pode cantar, mas ele pode ver os cristãos adorando. E essa Então, adoração... quando você fala comunidade, você está falando da cidade. Cidade. Tá, a multidão está na cidade. Então Que não podemos chamar a Deus. também de comunidade, Sim, de sim. sociedade. Sociedade. Tá. A sociedade é o lago de pesca da igreja, é o maior grupo. Evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Tá. Já a minha comunidade é aqueles que frequentam o ambiente da igreja, que podem ser crentes ou não, mas eles podem nos ver adorando. E se é uma adoração clara, que comunica, apaixonante, podemos contagiá-los. Legal. Aí eles vêm para um outro círculo, que é o círculo da vida de intimidade da igreja. Ok. Que aí passa a ser a membresia, que vem através do camarada se converter e ser batizado. Depois ele vai para um quarto ciclo, que é o quê? O camarada ser discipulado, ele ter uma célula, ele fazer 1 a 1. E o último, que é o núcleo, é o ministério, é onde ele pode ser enviado. Ativado para... Isso. Então isso, Douglas, já nos levou a colocar as pessoas de uma forma didática que nem todo mundo da igreja está no mesmo nível de compromisso. E, portanto, a comunicação e o que esperamos dela é outro nível. Ok, entendemos isso. Aí, vamos sim pensar nos 5 dons de governo. Se nós levamos as pessoas a entenderem os dons de serviço, que estão lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, e todo mundo vai servir de acordo com o seu shape, de acordo com o seu chamado, beleza. Mas ela também precisa entender que existe dons de liderança, de governo da igreja, e que podem até ser associados outside da igreja. Serviço, Por exemplo, um camarada que tem um chamado e um dom apostólico de ser missionário, de abrir igreja, eu posso usar isso para um camarada que é um empreendedor, um visionário, um cara que vai criar uma startup lá no mundo fora. Então, os dons de governo, eles podem ser usados dentro e fora o de da mestre igreja. é o mais claro, né? Isso. Agora é interessante, eu vou chegar lá. Aí eu vou falar agora sobre essa essência do que é uma igreja família. E no meu livro, Uma Igreja Família, isso tem claro, pela editora Inspire, você pode adquirir, que fala dessas 3 essências, pastoral, profético e apostólico, e que não é necessariamente dons de governo, mas sim essência da igreja. Porque quando eu falo um ensino apostólico, ele pode ter coisa ali de evangelismo, mas ele também pode ter coisa também ali no sentido de célula e que não é tanto de expansão, mas é mais de cuidado. Eu posso também ter algo ali que é pastoral e que é no sentido de cuidar do coração da pessoa, mas também ter ali empoderamento para ele se tornar um líder relevante. Mas uma coisa que a igreja reformada abandonou, você falou do professor Madureira, mas eu penso que foi por um outro motivo que a gente acabou abandonando a igreja reformada. 3 dons de governos foram eleitos. E 2, como está aqui em Efésios 4, eles não podiam ser simplesmente rasgados. Quando você quer matar uma coisa na igreja, é só você não ensinar. Exato. Ignora. Se cala sobre aquilo. Cala sobre aquilo. Então, a igreja reformada, ela elegeu 3 dons de governo. Pastor,
evangelista e mestre. Por quê? A igreja era, mesmo reformada, era muito cartesiana, era denominacional. Então, você precisa de controle. E apóstolo e profeta... Agora você falou tudo. Pastor, evangelista e mestre, você controla. Agora, vem esses caras do apostólico e do profético, bagunça tudo. Então... Porque são 2 dons da natureza da igreja e são 3 dons de processo, né? Exatamente. Então, a igreja se calou. Procura ensino sobre esses 3 dons do século XVI até o século XIX. Você não acha. A igreja simplesmente se calou, os teólogos se calaram. Tivemos 2 efeitos: a teologia liberal e racionalista e a ignorância do povo. Aí começa a vir, com os movimentos de avivamento, um ressuscitar desses dons que são bíblicos e deveriam estar dirigindo a igreja de forma orgânica, equilibrada e natural. Por ter ignorância, veio também os erros. Aí, no início do século XX, começa a se ensinar que ser apostólico é só usar um anel e ter um título. E aí coloca como o último degrau da hierarquia. Exatamente, aí não é. Aí você tem que corrigir as meninices, mas aí você tem um prejuízo. Por causa da ignorância do ensino, você tem os exageros, e eu acho que agora nós estamos indo para o caminho correto, de que o ensino profético, apostólico e pastoral, eles se unem a uma essência que não tem a ver com nome, título, nada que é estético, mas a igreja tem uma doutrina apostólica. O obreiro tem uma visão apostólica. O obreiro tem uma fé apostólica. O que nos move a plantar uma nova igreja? E o que é esse apostólico? Assim, se você pudesse resumir para a gente. Quando a gente fala assim, a gente quer ser uma igreja apostólica. É uma igreja... O que é uma não apostólica? É uma igreja empreendedora, visionária, uma igreja em movimento, uma igreja que quebra paradigmas para um propósito, uma igreja enviadora. Rick Warren diz, uma igreja saudável, ela não é conhecida pelo número de pessoas que você conta sentado aos domingos, mas pelo número de discípulos que você envia na segunda-feira. Então, a eclesia, somos chamados para fora, de fato somos. Então, a igreja apostólica é a igreja que vai, é a igreja que entendeu os Mateus 28 e ela vai plantar a igreja, ela vai se associar com outras igrejas para a iniciativa do reino de Deus. Ela não é passiva, ela é responsiva. Eu vi uma análise muito interessante de comece com missões, comece com a missão. Então, qual é a missão em Bragança? Então, eu preciso entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer em Bragança. E então, edifique essa igreja que vai cumprir essa missão. Não comece pela igreja e depois de construí-la pense, como a gente pode adaptar uma missão aqui dentro? Então, o apostólico seria isso, né? Disso que você está falando, encarar a missão como prioridade da igreja, né? Exatamente. E aí ajuda, Douglas, a gente plantar a igreja da forma certa.